O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil. Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora e tô aqui para convidar todo mundo para brincar comigo. Chama sua mãe, seu pai, sua avó, seu tio, seu irmão, até o cachorro. Se tiver por aí, ele é muito bem-vindo. Agora, se você tiver com saudades de alguém que tá em outra casa, a gente brinca e depois você conta tudinho pra pessoa. Quem sabe ela não ouve o programa do lado de lá, da casa dela. Hoje a gente vai ouvir uma intrigante história de um leão que adorava dar presente pros bichos. Distribuía chifres, rabos, bolinhas, pintinhas, garras e outras coisinhas mais. Depois a gente vai encontrar com a Nairá Negreiros, que vai contar pra gente sobre tecidos africanos, os desenhos e o que significam, e também sobre a história das suas tranças que iam pra cima em busca do sol. E por fim ela vai contar que tem duas mães, acredita nisso? Depois a gente vai se lembrar que a gente faz parte da natureza, estando dentro ou fora de casa. Vem comigo que tá bonito. Churu, chuchu, se a gente não pode sair, as palavras podem. Churu, chuchu, se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem. Os presentes de um rei leão. Você sabe por que cada bicho é de um jeito? Uns têm perna fina, outros são mais fortes, outros são pintados, outros são listrados, alguns voam e têm penas, outros andam e têm quem nade também. Com quem será que deu todas essas qualidades aos bichos? Pois essa história explica isso. Ela é uma narrativa Khoi, lá do continente africano. Era uma vez um grande rei leão que decidiu fazer uma festa muito bonita e convidar todo mundo. Ele pretendia dar as qualidades e, como é que eu vou dizer, quase poderes mágicos a cada bicho. Então os bichos ficaram muito animados. Ah, eu vou, disse a lebre. Eu também, disse o rinoceronte. Eu também, disse a girafa. E o macaco disse, opa, só se for agora. Só que nessa época todos os bichos eram muito parecidos. Ninguém tinha assim nada muito diferente um do outro. Só a cabra. A cabra disse, eu não vou não. Essa história tá me cheirando mal. O leão resolveu convidar todo mundo pra quê? Aposto que ele quer jantar a gente. A gente tá na festa ali, bebendo, comendo, se divertindo, dando risada. Quando vê, o leão come todo mundo. Eu é que não vou levar minha família. E o bode disse, não, cabra, é melhor a gente ir, porque pode pegar mal pra gente. Ela foi assim a contragosto, mas foi. E no meio da festa, o leão chamou todo mundo, entregou potes de leite com mel e quando todo mundo comeu, que ficou muito contente, depois que todo mundo já tinha dançado bastante, ele disse, todos os bichos venham até mim. Ah, quando ele disse isso, foi um alvoroço danado, porque ele já tinha avisado que ia ter surpresa, que ia ter presente. Todo mundo gostava de ganhar presente. Você gosta? Eu adoro ganhar presente. Todo mundo fez fila e começaram a gritar, eu primeiro, eu aqui. E foi uma confusão. E o leão, que era muito calmo e não gostava de pressa, olhou para todo mundo e disse, assim não vai dar jeito não. Eu é que escolho para quem que eu quero dar qualquer coisa. Vocês façam o favor de ficarem tranquilos. Então ele trouxe um montão de chifres e disse, bode, lhe darei um chifre. O bode disse, obrigado, Vossa Alteza. A cabra disse, eu não quero, pode deixar, eu não faço questão de ter chifre não. O elefante disse, eu. Mas ele falou tanto no ouvido do leão que o leão falou assim, você fala demais. Quer saber de uma coisa? Eu vou botar seu chifre na boca. E o elefante foi parar com o chifre na boca, gente. E ele falou, mas como é que eu vou fazer com o chifre na boca tendo um nariz tão pequeno? Então o leão disse, pera um pouquinho que eu vou resolver isso. Pegou o nariz do elefante, puxou, esticou e virou uma grande tromba. O rinoceronte também estava com muita pressa para ganhar o seu presente. E eu. Começou a farejar para encontrar um chifre bem bonito. O rei leão, muito bravo, disse,
Pois então, rinoceronte, você vai ter um chifre no nariz. Por isso que o rinoceronte tem um chifre esquisito até hoje. Depois ele trouxe uma coisa que ninguém queria, orelhas enormes. Quando ele pegou aquele montão de orelhas, os bichos, ai, eu que não. E ele mandou chamar macaco, pode chegar aqui, coelho. E entregou uma orelha grande para o macaco e uma para o coelho. Só sobrou agradecer. Obrigada, Vossa Majestade. Depois chegou a hora das roupas. Os cavalos, as zebras, os leopardos, as vacas fizeram fila. As zebras ganharam as roupas listradas. Os leopardos, as roupas de bolinha. E os cavalos e as vacas, como eles trabalham muito, eles pediram muitas roupas. E o Rei Leão entregou roupa malhada, roupa preta, roupa branca e roupa marrom. Eles ficaram muito bonitos. Uma hora eles se cansaram de trocar de roupa e cada um vestiu uma roupa só. Dizem que a vaca deu para todos os bezerros aquela roupaiada danada. A girafa já estava nervosa. Quando a girafa viu a vaca ganhar tanta roupa e ela não tinha ganhado nada, ela ficou de bico, ela bateu o pé, ela fez... O Rei Leão olhou para ela e disse, mas você é muito mimada? Você é muito cheia de história? Que bico grande! Pois eu lhe darei um pescoço muito grande, para que você veja os perigos, porque a partir de agora você perde a sua voz para sempre. Ai, que coisa triste. Vocês sabiam que girafa não tem voz? É a pura verdade. Ele entregou também para ela pernas bem finas, para ela conseguir correr bastante dos perigos que aparecessem. Bom, depois disso, ele entregou ervas para as cobras. E as cobras comeram as ervas e ficaram venenosas. Foi preciso cortar o pé das cobras antes que elas picassem todo mundo. E elas ficaram tão bravas de ficarem sem pé que começaram a morder tudo que viam pela frente. Depois de distribuir todos os presentes, não sobrou muita coisa. Para dizer a verdade, restou só um lamento e uma gargalhada. Bom, mas 2 bichos esperavam, a hiena e o chacal, pois a hiena ganhou a gargalhada e o chacal ganhou o lamento. Só sobrou a velha tartaruga, que chegou na festa muito atrasada, e dizem que ela não ganhou nadinha, mas o crocodilo fez para ela um casco bem bonito. E também ela veio junto com a rã, que não ganhou nada, por isso que fica nua na água. Dizem que ela sente tanto calor e que sempre que a gente chega perto de uma lagoa, a gente ouve a rã falando baixinho, onde? E a outra rã sempre responde, opa. Será que é isso que elas falam? Por que será que o Rei Leão escolheu dar esses presentes para os bichos? Mas que ideia, seu leão! O que teria sido se outros bichos tivessem ganho outros presentes? Que versões de bichos malucos existiriam? Você pode criar o seu próprio bicho. Rabo de cavalo, bumbum de vaca, olhos de cobra, língua de lagarto e barriga de macaco. Será que fica bonito? Isso eu não sei. Acho que isso já é outra história. Essa história do leão presenteiro me lembrou de uma amiga muito querida chamada Anairá Negreiros, que pesquisa as roupas e os padrões de estampas de tecidos em diferentes países africanos. E ela é a nossa convidada de hoje para o Meu Amigo Tagarela. Um programa de entrevistas. Vem conversar com a gente. Olá, meu nome é Hannah e hoje eu quero contar uma história para vocês. Mas vocês devem estar curiosos para saber como eu sou. Bom, eu tenho os cabelos bem curtinhos e que crescem em forma de cachinhos bem pequenininhos em direção ao céu. A minha pele é marrom da cor de um chocolate e eu sou uma moça que adora vestidos coloridos e brincos dourados. Agora a Anairá, ou Hannah, como eu gosto de chamar, conta pra gente sobre os países do continente africano e como os tecidos e pessoas chegaram até o Brasil. Vamos ouvir? Vocês sabiam que pessoas com a cor parecida com a minha, cor de chocolate, chegaram aqui no Brasil há muito tempo?
Eram pessoas vindas de um lugar chamado África, um continente distante e muito rico que foi invadido por um outro continente antigo chamado Europa. Naquela época, há mais de 500 anos, as pessoas que moravam na Europa achavam que eram mais inteligentes do que as pessoas no resto do mundo e começaram a habitar outras partes desse mundão. Foi na África que eles acharam pessoas parecidas comigo e trouxeram essas pessoas para cá, a América. A África é um continente muito bonito e muito grande. Lá tem muitas paisagens, praias, florestas com muitos bichos e plantas, cidades, muitas cidades, grandes e pequenas e cheias de gente, reinos, palácios, reis e rainhas. E como lá é muito legal, as pessoas da África não queriam sair das suas casas e acabaram vindo forçadas para cá e tiveram que trabalhar muito. Mas eles sempre se lembravam de casa e das coisas que só tinham lá, como por exemplo os tecidos coloridos, parecido com os tecidos que eu gosto de usar. Tecidos de muitas cores que contam muitas histórias, histórias de princesas, histórias de plantas, histórias de bicho. Os tecidos são muito importantes para que as pessoas não esqueçam de casa, para que elas não esqueçam da África. Como será que a Nairá era quando era pequenininha? Como ela usava os cabelos? Ela contou sobre suas mães e as tranças que ela fazia. Vamos ouvir? Vocês sabiam que pessoas assim como eu, que têm os cabelos crespinhos que crescem em direção ao céu, podem usar os cabelos de diferentes maneiras? Sim, a gente pode brincar com os nossos cabelos muito. Dá para fazer um monte de coisa legal. Dá pra gente fazer trancinha, birotinhos, colocar miçangas, pegar as conchinhas do mar, prender com xuxinhas coloridas, ou se a gente quiser, a gente deixa ele solto mesmo, livre para chegar até as nuvens. Quando eu era pequena, minha mãe ajeitava todos os dias o meu cabelo para ir à escola. Ela fazia trancinhas bem fininhas no meu cabelo e enfeitava com fitas coloridas. Eu ficava muito feliz de ir à escola com os meus cabelos cheios de fitinhas e todos os meus amigos queriam ter o cabelo como o meu. Ainda sobre os meus cabelos, tem sempre uma história que eu gosto de contar. E é mais ou menos assim. Depois que minha mãe trançava os meus cabelos, eu costumava sempre cobrir eles com uma touquinha, para que as trancinhas ficassem arrumadinhas para eu ir à escola no dia seguinte. Mas, como eu disse para vocês, o meu cabelo cresce para cima, e mesmo com as trancinhas, ele teimava em subir. No dia seguinte, quando eu acordava e tirava a touca, sempre tinha uma trancinha teimosa que não queria descer e ficar junto das outras. Ela ficava espetada para cima. Acho que ela ficava com saudades de ficar solta e queria subir em direção aos céus, assim como o resto do cabelo. Que trancinha teimosa! Ninguém dava jeito nela. Minha mãe tentava de tudo para ela baixar e mesmo assim ela não queria. Ela não queria ficar junto das outras trancinhas. De nada adiantava. Essa trancinha teimava em subir para me lembrar que os meus cabelos crespos sempre crescem e crescerão em direção aos céus. Ouvir a Nairá falar e contar a história faz a gente pensar em quais são as pessoas que ela admira. E eu perguntei para ela qual pessoa que ela mais admirava no mundo. Ela então me respondeu. Vamos ouvir a resposta? Eu falei bastante da minha mãe, né? É porque ela é a mulher que eu mais admiro. Assim como eu, a minha mãe também tem a cor de chocolate e os cabelos que crescem em direção aos céus. Ela é muito bonita e está sempre vestida com tecidos coloridos, assim como os tecidos africanos que eu contei. Belos colares e brincos. Sempre que vejo a minha mãe, me lembro da sua beleza e fico feliz de encontrar com ela. Ela é muito bonita mesmo e faz um monte de comida gostosa. Você conhece a Mamãe Oxum? A Hannah vai contar pra gente a história de quando esse orixá venceu a guerra. E vou dizer pra vocês, foi de um jeito surpreendente. Vamos ouvir? Eu falei várias coisas, mas tem uma coisa que eu não falei pra vocês. Eu tenho duas mães. A que fazia as trancinhas no meu cabelo e uma outra mãe que mora na África, naquele continente que eu falei pra vocês, dentro de um rio. E o nome dela é Oxum.
Minha mãe Oxum também é uma mulher muito bonita e vaidosa e que adora passar o tempo se olhando nas águas douradas do rio onde ela mora. Mas um dia, Oxum foi chamada para ir à guerra em uma cidade vizinha dela. Só que ela não gostava muito de ir à guerra. Ela preferia ficar em casa, nadando nas águas fresquinhas, colhendo flores que cresciam na beira do rio e cantando para os peixinhos que vinham visitar ela. Mas não teve jeito, Oxum teve que ir à guerra, mas como ela era muito vaidosa, ela precisava se arrumar antes de ir, e assim foi. Oxum foi escolher a roupa mais bonita, foi limpar as suas joias, foi pentear os cabelos e até passou perfume. Quando Oxum estava pronta para a guerra, ela recebeu uma outra mensagem dizendo que a guerra já tinha acabado. Mas Oxum se perguntou, ué, mas já? Já! Oxum demorou tanto para se arrumar que quando ela terminou, a guerra já tinha acabado. Oxum venceu a guerra se arrumando. Bom, gente, foi muito bom estar com vocês e poder contar todas essas histórias. Histórias de pessoas com a pele cor de chocolate, dos cabelos que crescem em direção aos céus, histórias de tecidos coloridos, histórias de rio e histórias de águas doces. Um beijo e até a próxima história. Eu, você e a natureza, o céu, a água, o sol, nosso corpo, todas essas coisas se ligam. Será? Vamos ouvir? Uma história que aconteceu no Tocantins, quando uma professora me contou da aula que ela deu. Era um calor escaldante, muito quente, as crianças todas faziam a lição. E ela dizia, vamos cuidar da mamãe natureza. Não vamos deixar o lixo cair no chão, porque a mamãe natureza não gosta. Vamos cuidar da mamãe natureza, não vamos colher as flores, porque a mamãe natureza fica triste. Vamos cuidar da mamãe natureza. Ela disse isso a aula toda. Quando chegou no finalzinho da aula, uma menina pequena puxou seu vestido e falou assim, ô professora, a mamãe natureza é a mãe da senhora? Ai, que grande confusão! A mãe natureza é uma coisa difícil de explicar. A mãe natureza inclui tudo. Eu, você, o planeta, os peixes, a água, as plantas, todas as coisas vivas. A mãe natureza é uma coisa tão difícil de explicar que eu mesma só entendi quando fiquei adulta e fui para a floresta amazônica. Foi uma viagem muito bonita. Andei de avião, andei de búfalo, andei de barco. E quando eu estava lá no meio da floresta, um homem me disse, você quer conhecer uma árvore grande? Eu pensei, já conheço muitas. Mas ele disse, não, como essa não conhece não. E não é que eu fui? Fomos todos, eu, ele, mais algumas pessoas. Subimos morro, descemos morro, subimos morro, descemos morro, subimos morro, descemos morro, subimos montanha alta, descemos montanha alta, pulamos pedra, pulamos mais uma pedra, entramos no igarapé, nadamos, saímos do igarapé e finalmente chegamos à árvore. Quando eu olhei aquela árvore, eu fiquei tão quietinha. É que ela era muito alta. Muito alta não, ela era gigantesca. Olhando do tronco para cima, não se podia ver o final. Dava a sensação que ela entrava por dentro das nuvens. E quando eu vi aquela árvore tão grande, tão grande, tão grande, eu me senti tão pequena e ao mesmo tempo tão agradecida. É porque era um calor muito grande que fazia naquele dia, tão grande quanto a árvore. E o calor era bem difícil, porque fazia a gente suar muito e ficar com o corpo quente enquanto caminhava. Mas debaixo daquela árvore era tão fresco, eu pude perceber que a árvore acolhia ninhos de passarinhos e um tipo de planta chamado bromélia que nasce assim, colada aos galhos. Ela parecia uma grande mãe. Minha mãe, mãe da sombra que fazia, mãe dos passarinhos
e mãe de todas as plantas que cresciam por baixo dela. Talvez mãe da água da chuva que escorria nas suas folhas e entrava na terra perto das suas raízes para ficar bem guardada e limpa. Naquele dia, eu entendi o que era mãe natureza. Não era a mãe de uma pessoa só, não. Eu acho que essa aí é a mãe de todo mundo. Si, u, xi, pa. Si, u, xi, pa. Palavra pra brincar. Ai, como é difícil ficar em casa quando a escola tá fechada e a gente não pode ficar lá fora. Ai, que vontade de tomar sol, que vontade de subir na árvore e comer fruta do pé, que vontade de passar na casa dos amigos e brincar uma tarde inteirinha. Bom, como a gente tá em casa, a gente tem que brincar com o que a gente tem. E eu vou contar um segredo. A gente tem eu e você e todo mundo que tá aí perto, pois eu queria ensinar uma brincadeira que eu fazia com meu irmão. Se você tiver irmão, pode chamar ou então primo, ou se você tiver com um adulto, não tem problema, o adulto brinca muito bem disso. Você precisa de um papel e de lápis colorido. Você vai fazer um rabisco assim, zoom! Muito bem, olha para esse rabisco e diz o que será que ele parece. O adulto ou a criança que estão perto de você vão olhar aquele rabisco e fazer mais um para completar o desenho. Depois você vai completar o desenho da pessoa e ela vai recompletar o seu desenho e você vai completar de novo aquele desenho dela. Quando o desenho estiver muito rabiscado, você pode virar de ponta cabeça para ver o que parece que você não viu. Quando você enxergar naqueles traços, naquelas bolas, quadrados, triângulos e formas, alguma coisa pode começar a pintar. Sim, se você encontrar uma pessoa, você pode pintar a pessoa como você quiser. Epa, epa, epa. Uma vez eu estava brincando disso com meu irmão e ele me falou uma coisa. Kiara, me passa o cor da pele. Eu disse, como assim? Ele disse, aquele lápis cor da pele. Você já ouviu falar desse lápis cor da pele? Esse lápis guarda uma grande mentira. Você não sabia? Eu vou te contar. É que não existe o lápis cor da pele, porque não existe uma cor da pele única. As peles das pessoas têm cores diferentes. Olhe para sua pele. Chame a pessoa que está brincando com você e olhe para a pele dela. Coloque o braço e as mãos bem pertinho uma da outra. Existe pele marrom mais clara, pele marrom mais escura, pele preta, pele branca, pele mais amarelada, pele toda sardentinha, pele, deixa-me ver, pele de quem tomou muito sol e ficou cor-de-rosa, pele de quem já envelheceu e quando a gente passa a mão sente uma outra textura. Existe a pele do bebê, que é cheia de dobrinhas. Existe a pele de quem é muito magro ou a pele de quem é muito gordo. Existe a pele de todas as cores, pois quando ele dizia, me passa o cor da pele, eu perguntava, mas de qual pele você está falando? E aí ele olhava para o desenho e tinha que fazer uma escolha. Qual seria a pele que ele gostaria de pintar? Pois quando você pintar uma pessoa, olhe para ela, descubra cada detalhe, olhe para a cor dos olhos, olhe para a cor da pele, para o tamanho, perceba como é que é o cabelo e se você quiser pode fazer isso com você mesmo. É só pegar um grande espelho, colocar você diante do espelho e se perguntar, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Não, isso aí já é outra história. É só você olhar nos olhos da pessoa que está lá no espelho com você. Sim, é você mesmo. Pode testar. Se você levantar a mão, a pessoa levanta? Então é você mesminho. É só começar o desenho. Comece pelos olhos. Desça para o nariz, a boca, a cabeça.
os ombros, os braços, os dedos da mão, agora a barriga, as pernas, os pés, os dedos dos pés. Muito bem, não se esqueça dos joelhos, não se esqueça também do cotovelo. Não se esqueça do queixo e também das orelhas, que a gente muitas vezes esquece. Pronto, o desenho está completo. Agora você pode descobrir as cores. Você tem um corpo colorido? Será? Sua língua é cor-de-rosa? A minha é. A sua mão, de que cor é? O seu cabelo é de outra cor? E os seus olhos? Seus olhos têm quantas cores? O meu tem 3 cores. Tem uma bolinha preta bem no centro. Depois tem uma voltinha marrom perto da bolinha preta que fica guardado numa bolona branca. Sim, e quando eu pisco, os cílios, que é esse cabelo dos olhos, bate de um lado pro outro. Pronto, agora você fez a pintura mais bonita do mundo, que é você mesmo. Eu sou a Kiara Terra e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/Unicef Brasil, e no Spotify, onde é só procurar Deixa Que Eu Conto. Você também pode seguir a gente no Instagram pelo @Unicef Brasil e entrar no site unicef.org.br. Esse programa é uma criação de conteúdo, redação, locução e produção Kiara Terra. Sim, eu mesma! A direção musical fica por conta da Ângela Coutri. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa Que Eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar e explorar, e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, e corpos, gestos e movimentos. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.